Vamos continuar o nosso estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos na introdução, na segunda parte, Autoridade da Doutrina Espírita. Nós vamos continuar nesse tópico ainda, né, pelo fato de termos interrompido o estudo no nosso encontro anterior, um estudo que foi bastante interessante por termos a oportunidade de compreender um pouco mais sobre a forma, né, como a doutrina espírita se desenvolveu. Então Kardec falava para nós aqui sobre o controle universal dos ensinos do ensino dos espíritos, que era exatamente aquela comparação que foi feita entre as respostas que Kardec recebia sobre diversas questões relacionadas às bases doutrinárias. Então, ele trouxe para nós aqui inicialmente essa explicação sobre a forma como ela se desenvolveu. E ele continua desse parágrafo. O primeiro controle é, sem dúvida, o da razão, ao qual é necessário submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Toda teoria em contradição manifesta com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que possuímos, por mais respeitável que seja o nome que a assine, deve ser rejeitada. Mas esse controle é incompleto para muitos casos, em virtude da insuficiência de conhecimentos de certas pessoas e da tendência de muitos de tomarem seu próprio juízo por único árbitro da verdade. Em tais casos, que fazem os homens que não confiam absolutamente em si mesmos? Aconselham-se com os outros, e a opinião da maioria lhes serve de guia. Assim deve ser no tocante ao ensino dos espíritos, que nos fornecem por si mesmos os meios de controle. Então, o ponto primordial aqui para nós, todas as vezes que nós tivermos uma informação que chega como sendo um tema que nos cabe como uma base para todo o ensinamento espírita, e eu coloco isso porque Kardec vai chamar atenção um pouco mais adiante, quando ele fala sobre as questões secundárias. Então o espírito vem e conta o seu caso, né? A gente viu aqui no início algumas mensagens que tratavam de suicidas. Então vem um espírito suicida e conta a sua história, conta como foi a sua experiência de retorno ao mundo espiritual, o seu sofrimento, as suas angústias, as suas ideias e tudo mais. Então a pergunta é: todos os espíritos suicidas passarão exatamente por essa mesma experiência? Obviamente que não, porque cada espírito, mesmo que a forma como ele tenha desencarnado tenha sido semelhante, ele acaba tendo, né, variedades de acordo com a sua forma de vida, né, de acordo com o seu modo de pensar, de acordo com suas crenças. Então, no geral, os espíritos acabam passando por um sofrimento, mas cada sofrimento é específico para cada espírito. Então, se um espírito vem e traz uma informação sobre a sua experiência pessoal, essa experiência pessoal diz respeito a ele. Mas quando nós pegamos várias psicografias de suicidas e vemos ali que o sofrimento é geral para todos, mas cada um sofreu em determinado tempo, sofreu com determinadas ideias, com determinadas impressões, nós já temos ali uma questão secundária. Então o que Kardec procurou fazer, através da análise de todas as questões que chegaram do mundo espiritual, normalmente de uma forma espontânea, que os espíritos falavam sobre um assunto, e aí então ele pegava as várias psicografias que falavam desse mesmo assunto e começava então a fazer uma comparação. E como Kardec coloca, nós fazemos a mesma coisa aqui entre nós. Se por acaso nós quisermos formar uma ideia a respeito de um tema, aqui da nossa sociedade, por exemplo, nós podemos dizer assim que a minha opinião pessoal, ela analisa determinadas particularidades desse tema. Mas quando eu começo a fazer uma pesquisa, é exatamente o que acontece nas pesquisas, por exemplo, pré-eleitorais, nas pesquisas que são feitas sobre questões gerais da sociedade, né? Nós temos o caso, por exemplo, da democracia. O que é democracia? Nada mais do que fazer uma avaliação da opinião de toda a sociedade e acaba considerando, então, o voto da maioria. No caso
aqui das questões doutrinárias, o que Kardec fez foi exatamente usar esse mesmo método, fazendo uma comparação, ouvindo todos os espíritos que tinham oportunidade de ouvir, e a partir dali então formar uma ideia geral sobre aquele tema. Quando nós falamos uma ideia geral, é aquilo que nós falamos inicialmente. Não leva em consideração as particularidades de cada espírito, mas a sua ideia geral. Então, quando se fala em obras básicas ou base doutrinária, nós falamos naturalmente de temas que são genéricos, não temas particulares. E continua para nós aqui. Bom dia, pessoal que chegou. A concordância do ensino dos espíritos é, portanto, o seu melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. A menos segura de todas é quando um médium interroga por si mesmo numerosos espíritos sobre uma questão duvidosa. É claro que, se ele está sob o império de uma obsessão, ou se tem relações com um espírito embusteiro, esse espírito pode dizer-lhe a mesma coisa sob nomes diferentes. Não há garantia suficiente, da mesma maneira, na concordância que se possa obter pelos médiuns de um mesmo centro, porque eles podem sofrer a mesma influência. Então, aqui nesse caso, o que Kardec lembra é que quando se fala sobre o controle dos espíritos, é importante que nós não centralizemos a pesquisa, não centralizemos a investigação. Então, se um médium faz por ele próprio, né, por exemplo, nós lembramos que o que Kardec coloca, no caso da psicografia, o médium poderia, por exemplo, fazer uma pergunta aos espíritos e ele mesmo psicografar. No caso de uma psicografia, por exemplo, mecânica ou semimecânica. Porque é muito comum, a gente tem essa ideia equivocada a respeito da mediunidade, que quando se estabelece um contato com o mundo espiritual, então o médium se concentra, entra naquele estado de transe mediúnico, e aí então o espírito psicografa numa única oportunidade e depois ele vai embora. Então, se o médium não fizer a pergunta certa, provavelmente ele vai ficar desiludido com a resposta que tiver, porque ela não vai ser completa. Então, no caso, a gente sempre imagina que o médium se conecta, por exemplo, durante meia hora, uma vez por dia. E nós sabemos que o mundo espiritual aproveita a sintonia com o médium para transmitir a sua informação tantas e quantas vezes forem possíveis e necessárias. Então, muitas vezes o médium faz uma pergunta, se concentra, a psicografia vem. Aí então ele volta no seu estado natural, lê a resposta. Aí então ele faz uma nova pergunta, se concentra novamente e entra em estado de transe. E assim ele pode fazer várias vezes até que seja satisfatório, tanto para ele como para o mundo espiritual. Então nós imaginamos sempre assim, o médium é só aquele que se conecta naquele período, naquele intervalo e nada mais do que isso. E o médium é médium 24 horas por dia. Dependendo das circunstâncias, nós poderíamos, por exemplo, exagerar que o médium poderia ficar 24 horas em estado de transe, desde que ele se colocasse à disposição e os espíritos estivessem à disposição. Tanto como é o caso, por exemplo, dos processos de obsessão. Qual a duração de um processo de obsessão? O espírito vem e atormenta o médium durante 5 minutos e vai embora? Ele pode ficar durante vários e vários dias, 24 horas por dia, infernizando a vida daquele que é o seu alvo. No caso dos espíritos benfeitores, que têm a preocupação de instruir e tudo mais, naturalmente que eles respeitam toda a disciplina, né, da instituição, a organização do trabalho do médium, a sua disponibilidade, a própria disponibilidade deles também e tudo mais. Então, nesse caso, o médium que faz várias perguntas sobre temas, ele pode, por exemplo, fazer uma pergunta e aguardar que vários espíritos venham responder através dele. Aí um espírito vem e traz uma resposta, ele volta no seu estado natural. Aí ele solicita ao mundo espiritual que outro espírito venha falar a mesma coisa. Vem outro espírito e fala a mesma coisa. E aí Kardec coloca exatamente em xeque essa questão, por dizendo que muitas vezes o médium, quando nós já estudamos lá no livro dos médiuns, dizendo que os espíritos trazem uma informação, essa informação se combina com o conhecimento que o médium tem, e aí então o trabalho é feito em conjunto. Salvo nos casos em que há a psicografia mecânica, ainda assim utilizando um pouco daquilo que o médium tem de conhecimento. Como nós já conversamos, se por acaso o espírito vem falar sobre arte,
e o médium tem um conhecimento artístico na sua profissão ou na sua cultura, mesmo que seja uma psicografia mecânica, em que o médium não perde a consciência, é somente o braço dele que psicografa, se ele traz essa sua bagagem intelectual, isso facilita o trabalho dos espíritos. Agora, se por acaso ele é semimecânico, aí então a influência do médium já é um pouco maior. Se for intuitivo, então, a influência é muito mais profunda. Nesse caso, se eu tenho uma ideia pré-concebida de um tema e eu quero somente tirar uma dúvida, e eu solicito aos espíritos uma resposta, eles vão responder, mas eu posso colocar minha cota. E aí eu vou perceber que as respostas têm uma certa similaridade no geral, sem me dar conta muitas vezes que eu posso estar influenciando em cada uma dessas mensagens. Ou ao mesmo tempo, se no caso de uma relação perturbada com o mundo espiritual, um espírito pode vir várias vezes com nomes diferentes, trazendo respostas diversas, sem que o médium se dê conta de que é o único espírito que vem respondendo. O Duda colocou não perder a consciência no mecânico, né? No caso como nós estudamos na psicografia, ela tem a psicografia mecânica, que é aquela em que o espírito interfere, né, no cérebro do médium, atuando sobre o controle dos seus braços, por exemplo, né, do seu braço, e ele simplesmente psicografa utilizando a parte motora do cérebro. Quando é semimecânica, é aquela em que, sem dúvida, o médium também é influenciado de uma forma mecânica, mas também sofre a influência do médium através, né, e sobre a sua área da intelectualidade. Então ele começa a escrever mecanicamente e também, muitas vezes, tendo conhecimento do que acontece. Agora, no caso da mecânica, que como os espíritos orientam, o médium muitas vezes escreve sem saber o que está escrevendo, porque ele não tem consciência, não passa por aquele centro intelectual. No caso da semimecânica, passa por esse centro, então ele pode psicografar acompanhando aquilo que o espírito está dizendo. E no caso da intuitiva, é aquela em que o espírito transmite o pensamento, o médium então recebe o pensamento e depois ele escreve. Na semimecânica, ele escreve simultaneamente aquilo que os espíritos falam. Então, tanto na mecânica como na semimecânica, os espíritos têm controle sobre a área motora do médium. No caso da semimecânica, também trabalha a parte intelectual, né? Eu sou médium mecânico e após a minha prece eu psicografo e não lembro de nada. Só quando acaba eu vejo as folhas escritas e depois eu leio no final. Mas no caso você perde a consciência pelo que você tinha comentado, né? Nesse caso você pode ser semimecânico, mas você não se lembrar do que escreveu. No caso do médium mecânico, ele pode estar tomando um cafezinho, assistindo Ana Maria Braga na televisão e psicografando sem se dar conta. Então o mecânico é somente sobre o braço, ele não perde consciência. Tá? No caso da semimecânica, pode acontecer. E conforme, né, o que Kardec traz para nós no livro dos médiuns, a quantidade de médiuns semimecânicas é maior do que os demais. Então, tanto a mecânica, né, é mais rara, a intuitiva também é mais rara, a semimecânica é aquela que existe de maior quantidade. Tá? Então, a gente teria ali uma influência. Né? O Hermes lembrou ali uma anímica espiritual. Anímica, que é a contribuição do médium, espiritual dos espíritos. Então há essa interferência. E não existe, né, a gente não pode dizer que existe uma regra que todo médium semimecânico se comporta dessa forma. Muitas vezes ele pode perder a consciência nesse momento, tanto que perde a consciência porque entrou no estado de transe. Isso mostra que os espíritos interferiram também na parte intelectual, na parte da consciência, né? E no caso da mecânica ele pode escrever apenas sem ter consciência disso. Mas não perde a consciência também. Então, o que a gente pode compreender... Espera que me fugiu agora o raciocínio. Fui falar uma coisa e me fugiu. Que eu ia falar... Tá, me fugiu, mas depois eu lembro de novo aqui. Sim, lembrei agora. No caso, a gente tem assim, as diversas graduações de psicografia semimecânica, em que eu posso psicografar lúcido, consciente e acompanhando aquilo que os espíritos pensam. Como eu posso chegar no outro extremo de perder a consciência no momento da psicografia? Então esse estado de transe ele varia muito de médium para médium, né? Esse perder a consciência na mesa psicografando seria um desdobramento? Não necessariamente, seria mais uma inconsciência mesmo. Tá? Porque se você tem um desdobramento, aí seria no caso uma incorporação, porque você desdobra e o espírito toma conta de você. Aí é aquele caso que a gente colocou de possessão.
né, que a possessão, como a gente já falou, não é algo nem positivo nem negativo, depende da relação que existe entre eles. Pode haver uma possessão positiva, como pode haver uma negativa. Tá? Então, quando se fala em desdobramento, significa que você se distanciou do seu corpo físico e o espírito assumiu nesse caso. Mas, de um modo geral, o médium fica nesse estado de transe. E esse transe pode ser um transe semiconsciente ou pode ser inconsciente. Tá? Na psicografia, tá? No caso da psicofonia, nós temos um caso que a gente já falou sobre isso, só para a gente fechar aqui esse raciocínio, Kardec faz um relato na revista Espírita, mas que foi condensado também na Viagem Espírita de 1862, quando ele falava de uma médium em que o espírito utilizava todo o seu sistema de fala, respiração, cordas vocais, a boca e tudo mais, mas a médium estava consciente. Então a médium estava, por exemplo, olhando para alguma coisa, lendo alguma coisa, enquanto ela falava sobre temas que ela não compreendia. Ela sabia porque ouvia, mas não necessariamente acompanhava aquilo que falava por ela própria. Tá? Então temos ali essas variações. Mas dá uma consultada depois no livro dos médiuns, que isso é bem explicado naquele trecho. Muito bem. Então o que Kardec coloca para nós aqui, nesse trecho, é exatamente isso, que um médium apenas, centralizando essa pesquisa, ele se colocando à disposição dos espíritos para obter essa única resposta, não é uma fonte absolutamente confiável. Exatamente porque ele pode transmitir essa ideia, essa mesma ideia, ele pode influenciar a comunicação daquilo que os espíritos trazem, ao mesmo tempo também que ele pode sofrer uma influência de um único espírito, e nesse caso uma influência negativa. E Kardec destaca aqui para nós: a única garantia segura do ensino dos espíritos está na concordância das revelações feitas espontaneamente através de um grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Né? Então, o interessante nesse processo, e como eu falei para vocês que eu tive a oportunidade de fazer uma experiência parecida com o que Kardec fez, só que uma experiência muito mais simples naturalmente, né? Eu elaborei 3 perguntas que eu tinha dúvida, tá? Dessas 3 perguntas relacionadas aos nossos estudos, né? Aos temas doutrinários. Então era uma pergunta relacionada com os animais do mundo espiritual, uma pergunta relacionada à transformação, né, de substâncias químicas, como é o caso que a gente tinha comentado certa vez, que nós temos principalmente na Umbanda, quando os espíritos utilizam bebida alcoólica através dos médiuns, ou mesmo ali a inalação de tabaco, charutos e tudo mais, né? E aí então o médium, quando sai do estado de transe, ele não manifesta nem odor e nem o estado de embriaguez, embora o espírito tenha absorvido essa substância, né? Embora o seu corpo físico tenha absorvido. Então essa foi uma curiosidade. Então levamos essa pergunta aos espíritos amigos, e eles falavam exatamente sobre essa manipulação de fluidos que os espíritos explicam, que Kardec explica lá no Livro dos Médiuns. Então eu falei sobre o mundo animal, falei sobre as sociedades do mundo espiritual e falei sobre essas substâncias. E eu tive a oportunidade de enviar para 3 grupos mediúnicos diferentes, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Minas Gerais. E aí então os 3 espíritos me responderam separadamente, e eu fiz uma combinação de respostas, e eu percebi exatamente isso, que embora nós tivéssemos ali espíritos com personalidades diferentes, se aprofundassem mais ou menos em determinado tema, as respostas eram semelhantes. Era aquele caso, por exemplo, de que um espírito me escreveu e acabou me dando aquele esfrega, né? Falando assim: olha, para de se preocupar com esses temas secundários e se preocupe em trabalhar, né, a divulgação do Evangelho, que é o mais importante. Mas nem por isso ele deixou de responder. Já no Centro Espírita Leão Denis, acabou me respondendo de uma forma mais extensa, mais detalhada, né, que foi uma resposta mais completa, e outro grupo de Minas Gerais me trouxe uma resposta um pouco mais objetiva, com participação do médium, porque o médium respondeu, e depois ele submeteu a sua própria resposta aos espíritos, e os espíritos confirmaram. Então, quer dizer, esses 3 grupos que eu tive a oportunidade de enviar, trouxe então essa experiência interessante, que dá para imaginar então Kardec fazendo exatamente isso. Médiums que tem ali, que não são conhecidos, que são de locais diferentes e que trouxeram respostas que pudessem fazer comparação, que pudessem ser comparadas.
e aí então obtive, no meu caso, obtive ali então, né, a resposta satisfatória para aquilo que eu queria. O Hermes colocou, nem na época de Kardec, creio que seria mais correta, tendo em vista que as comunicações e literatura não eram muito divulgadas como hoje. Kardec, ele estava ali naquele caso, né, iniciando tudo. Hoje nós temos muitos livros que nós podemos fazer comparação. Então nós temos, por exemplo, obras básicas. Aí tem uma psicografia, um livro que chega para nós, uma psicografia avulsa, vamos dizer assim, que chega para nós no centro espírita, trazendo uma informação, nós temos a base doutrinária para poder comparar. No caso de não termos uma resposta clara nas bases doutrinárias para podermos nos certificar que essa informação que chegou é legítima ou não, aí cabe a nós fazermos o trabalho de comparação. Então, na verdade, o grande mérito, como eu já falei para vocês, daquilo que Kardec trouxe para nós, não foi apenas o conjunto das respostas que ele trouxe. O grande mérito foi nos ajudar no sistema, no método, para trabalharmos com as informações que chegam no mundo espiritual. Porque se por acaso nós não tivéssemos mais o Livro dos Espíritos, nós teríamos a oportunidade, dentro das nossas limitações naturalmente, de recriar um Livro dos Espíritos. E tendo a mesma legitimidade se nós utilizarmos o método correto, que é exatamente esse controle universal. Então não precisamos nos preocupar exatamente em decorar tudo aquilo que os espíritos trazem, mas o mais importante de tudo é que cada informação que chega, ela é passada pelo nosso crivo da razão, e é essa razão que nós estamos desenvolvendo, compreendendo a forma como Kardec trabalhou. Então foi uma situação assim curiosa e excitante ao mesmo tempo para mim, quando eu enviei essas respostas, essas perguntas, e as respostas foram chegando. Então eu recebi o e-mail daqui, recebi uma carta pelo correio, recebi um outro e-mail, de repente eu juntei os três e falei, olha que legal. Só que Kardec fez isso com muito mais gente, né? Então, guardadas as devidas proporções, eu com 3 respostas já me senti dessa forma. Imagino ele quando ele foi recebendo tanta coisa, né? E isso naquela época, né, em que as correspondências chegavam de navio, iam de carroça, de cavalo, a pé e tudo mais, né? Então é diferente do nosso caso. Vamos lá então, continuando. Compreende-se que não se trata aqui de comunicações relativas a interesses secundários, como eu falei para vocês, né? Que no caso dos suicidas, por exemplo, nós tratamos do sofrimento, não a forma como ele sofreu, porque a forma é particular dele, e cada espírito passa por uma experiência muito particular. Então, mas das que se referem aos próprios princípios da doutrina. A experiência prova que quando um novo princípio deve ser revelado, ele é ensinado espontaneamente, ao mesmo tempo, em lugares diferentes e de maneira idêntica, se não na forma, pelo menos quanto ao fundo. E aí foi isso que eu vivenciei também. Então as respostas não vinham idênticas. Cada espírito falava do seu jeito, se aprofundava mais ou se aprofundava menos, tinha ali o elemento da sua personalidade, e aí então eu pegava, então, colhia dessas informações a forma. Aliás, o fundo, não a forma. O fundo é o quê? A essência da resposta. Se era uma confirmação ou era uma negação, se tinha uma explicação, cada espírito respondendo do seu jeito, e aí, então, o trabalho que Kardec teve dessas respostas que ele obteve, muitas delas que ele publicou no Livro dos Espíritos, principalmente, essas respostas foi ele que elaborou. Não foi ipsiliteris aquilo que chegou do Espírito e ele copiou, deu um Ctrl+C, Ctrl+V e colou no Livro dos Espíritos. Ele leu, compreendeu a resposta, fez a comparação e então ele redigiu. Tem algumas poucas respostas que ele copiou daquilo que os Espíritos trouxeram. Nós vemos isso, por exemplo, fazendo uma comparação de algumas respostas do Livro dos Espíritos e daquelas que foram publicadas no livro Céu e Inferno. Ou na Revista Espírita, desculpe. Na Revista Espírita. Então ele pegou um trechinho, colocou, né? Colocou ali direitinho e aí acabou trazendo para nós essa resposta, essa questão. Então, no caso, não quanto à forma, mas quanto ao fundo, é exatamente assim o trabalho que foi feito. E continua. Se, portanto, apraz a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado em suas próprias ideias e fora da verdade, pode-se estar certo de que esse sistema ficará circunscrito e cairá diante da unanimidade das instruções dadas por toda parte, como já mostraram numerosos exemplos.
Kardec publica na Revista Espírita um diálogo que ele teve com os espíritos, falando sobre, deixa eu lembrar qual é o tema, falando sobre, eu acho que a origem dos espíritos, a criação dos espíritos no mundo espiritual, alguma coisa assim. E o espírito foi respondendo. Respondeu. Chegou uma hora que Kardec começou então a questionar aquilo que ele respondia. Até que no final da discussão, o espírito falou assim, realmente você tem razão, a minha opinião está equivocada. Então Kardec fez o espírito mudar de ideia, simplesmente colocando, dizendo assim, olha, segundo respostas que já tivemos, segundo o que os espíritos já disseram, não bate com o que você está falando. Até que no final o espírito falou, realmente você tem razão. Eu ainda não tenho compreensão suficiente, eu ainda não conheço em profundidade o assunto, alguma coisa do gênero. Então vemos assim, que basta submeter aquilo a uma comparação imparcial, porque não pode ser parcial, porque se for parcial, eu estou defendendo o meu ponto de vista. E no caso de um tema, por exemplo, como Kardec desenvolveu na época, que era uma novidade para todo mundo, ninguém sabia aquilo, porque até então o mundo espiritual, ele era descrito única e exclusivamente por aquilo que a Bíblia descrevia, pelo menos aqui no mundo ocidental. E aí então, quando começaram a chegar essas informações, a grande maioria entrava em choque direto com aquilo que vinha como tema, como um dogma cristão, ou um dogma bíblico, né, vamos dizer. E aí então começou a fazer essa comparação e percebeu que não apenas começou então a questionar aquilo que já vinha como informação do passado, aqui das tantas gerações que foram aceitando a ideia dos dogmas de céu e inferno, anjos e demônios, a vida no mundo espiritual, etc. e tal, como também aquilo que os espíritos traziam. Então não é o fato de um espírito dizer alguma coisa que significa que seja verdade. E Kardec colocava isso à prova, e se for um espírito elevado, ele vai ter paciência e vai explicar. Se for um espírito orgulhoso, ele vai dizer assim, quer saber então, não quero mais conversar com você, eu vou embora. E aí mostra que o espírito não teve essa paciência, o que caracteriza a sua inferioridade. Continuando. É esta unanimidade que tem posto abaixo todos os sistemas parciais surgidos na origem do Espiritismo, quando cada qual explicava os fenômenos do mundo invisível com o mundo invisível. Esta é a base em que nos apoiamos para formular um princípio da doutrina. Não é por concordar ele com as nossas ideias que o damos como verdadeiro. Não nos colocamos absolutamente como árbitro supremo da verdade. E não dizemos a ninguém, crede em tal coisa, porque nós vô-la dizemos. Nossa opinião não é, aos nossos próprios olhos, mais do que uma opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa, porque não somos mais infalíveis do que os outros. E não é também porque um princípio nos foi ensinado que o consideramos verdadeiro, mas porque ele recebeu a sanção da concordância. Fundamental que Kardec coloca. Algumas vezes os espíritos trazem aquilo que nós queremos ouvir. Então eu acredito que o mundo espiritual seja dessa forma. Aí vem um único espírito e concorda com aquilo que eu penso. A partir dessa concordância eu digo assim, tá vendo? Até o espírito está falando aquilo que eu aceito. Kardec se isentou completamente de fazer um julgamento da questão e começou a receber mais informações do mundo espiritual. E o seu trabalho foi dedicado a fazer essa comparação ali, daquilo que vinha do mundo espiritual e não daquilo que ele interpretava, né? Exato, né? Hermes lembrou aqui que não somos dono da palavra, porque é exatamente isso. Porque muitas vezes, se por acaso Kardec tivesse dito, eu vejo dessa forma, obviamente que todo mundo ia dizer amém para ele, porque, afinal de contas, ele era Allan Kardec. Mas ele próprio, Allan Kardec, não se colocava dessa forma. Então, algumas vezes nós, fazendo aqui os nossos estudos, temos essa pretensão, e essa pretensão de dizer assim, olha, eu aceito aquilo porque Kardec disse e eu concordo com ele. Só que algumas vezes, tá colando sim, tá vendo tudo direitinho. Só que essa concordância, na verdade, é quase que uma interpretação daquilo que Kardec falou. Então Kardec disse alguma coisa, eu vou e acrescento alguns detalhes naquilo que ele disse e falei, tá vendo? Foi isso que ele disse. Então nós começamos a encontrar muitos debates dentro da doutrina, dentro dos nossos estudos doutrinários,
percebendo pessoas que acabam indo um pouco além daquilo que Kardec abordou, e esse indo um pouco além acaba tendo opiniões pessoais dessas pessoas. Então temas, isso a gente tem que ficar bem isento nesse caso, temas que não foram bem definidos, não adianta a gente querer fazer interpretação. Algumas vezes nós temos ali uma resposta dada no Livro dos Espíritos ou apresentada no Livro dos Médiuns, de uma única linha, e nós começamos a pegar essa linha para fazer um debate de meia hora, sendo que a linha é lida em apenas 5 segundos. Então, pensemos sempre assim, todas as vezes que nós encontrarmos uma informação que não está clara, significa que ela precisa ser melhor desenvolvida. E esse melhor desenvolvimento deve seguir essa metodologia daquilo que Kardec trouxe para nós. Principalmente de lá para cá, depois de Kardec, nós tivemos ali, principalmente a partir da década de 30, quando nós começamos a receber as psicografias, os livros psicografados, coisa que Kardec não fez. Os livros de Kardec não eram psicografados. As respostas que ele recebia eram base para aquilo que ele escreveu. Então, assim, algumas mensagens eram psicografadas, no caso, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio Céu e Inferno, e dentre outros livros. Então, havia ali trechos psicografados e com intervenção de Kardec na sua análise, na sua organização. No caso, hoje, nós recebemos livros que são inteiramente psicografados. Então, a partir dessa década de 30, principalmente a partir dos livros de Chico Xavier, que são os mais conhecidos, e de lá para cá tantos e tantos outros médiuns psicografaram livros, né, como romances, ou mesmo livros técnicos, trazendo ali algumas informações do mundo espiritual, esses livros devem ser submetidos a essa razão. Com toda a isenção do preconceito, com toda a isenção da nossa preferência pessoal, mas sempre fazendo comparação. Se eu quiser saber alguma coisa, eu pego aquela informação e submeto a essa comparação, fazendo perguntas, que não é tão difícil como eu falei para vocês. Fiz isso com toda facilidade, e menos de, acho que coisa de 2 semanas vieram as respostas para aquilo que eu queria. E se eu tive a oportunidade de fazer sem estar presente em centros espíritas, imagina para quem frequenta centro espírita. Fica mais fácil ainda. Então a melhor forma de nós destrincharmos, nos aprofundarmos num texto, é exatamente desenvolvermos através dessa metodologia. A Silvia colocou, né, já que a interpretação é algo pessoal, cada um tem uma forma de ver. E assim como dá para a gente ter uma ideia, Silvia, do que a gente fala, como por exemplo na Bíblia. Nós pegamos um trecho na Bíblia que vem ali de uma forma alegórica e colocamos ali para todas as instituições, para todas as igrejas, para todas as religiões que seguem, por exemplo, os textos bíblicos, seja do Novo Testamento, do Antigo Testamento. E aí nós percebemos assim que cada grupo faz uma interpretação particular. Nós, como por exemplo espíritas, temos trechos do Novo Testamento que nós utilizamos como base doutrinária, que outras religiões fazem uma interpretação completamente diferente. O texto é o mesmo para todos. A interpretação depende de cada um. E aí a pergunta, quem está certo? Aí cabe a nós, então, submetermos exatamente a esse crivo e não simplesmente utilizar, né, essa ideia de que seguir ao pé da letra ou fazer uma interpretação pessoal de acordo com a minha crença. Deixa eu ver aqui, Leonardo colocou para nós, né, sobre a intuição. O profeta Eliseu recebeu informações privilegiadas do Espírito de Deus, a ponto do rei Ben-Hadad da Síria perguntar aos seus capitães: quem de vocês está trabalhando com o exército de Israel? Todas as nossas manobras militares para atacar Israel são descobertas, né? Então eles responderam que em Israel tem um profeta chamado Eliseu, que tem o dom da revelação, né? Que tudo que conversamos está em reunião, ele sabe, né? Nesse caso a gente tem também ali as histórias que chegam do mundo espiritual, as histórias que chegam contadas pela Bíblia, que trazem fatos interessantes a esse respeito, né? De intuição, de influência espiritual e tudo mais. Continuando para nós aqui, vamos lá. O Negrão colocou aqui para nós: deve ser por isso que temos uma Bíblia em várias religiões, devido à interpretação. Ou como eu falei para vocês já, existem mais de 30 traduções bíblicas aqui no Brasil, né? Tanto das religiões evangélicas, da religião católica, e agora temos inclusive interpretações bíblias traduzidas entre os espíritas. Temos 2 ou 3 Bíblias traduzidas pelos espíritas. Então, quer dizer, várias traduções falando a mesma coisa. Por que não temos uma única Bíblia traduzida
de uma forma definitiva, porque ainda assim nós fazemos traduções e ainda resistimos a isso. Por exemplo, a palavra reencarnação e a palavra ressurreição. Temos aqueles que vão, por exemplo, pegam a palavra original de um texto em hebraico e dizem assim, olha, aqui está escrito tal coisa. Só que no caso, o interessante é que quando nós pegamos assim aproximadamente 2.000 anos para cá, de 2.000 anos para cá, os nossos vocabulários modificaram muito, aliás, se desenvolveram muito. Assim como a nossa inteligência foi desenvolvendo, a nossa tecnologia, as questões sociais e tudo mais, quanto mais o nosso conhecimento vai se aprofundando, há a necessidade de nós criarmos novas palavras. Daí então, o vocabulário que existia em hebraico, lá no ano zero, quando Jesus nasceu, no ano 1, quando Jesus nasceu, zero não, porque o zero não existe, né? No ano 1, quando Jesus nasceu, de lá para cá, nós tivemos assim uma quantidade enorme de palavras que foram sendo acrescentadas. Então, se você fala, por exemplo, pega uma palavra, aquela palavra significa reencarnação ou ressurreição. Aquela palavra significava aquela palavra. Hoje nós colocamos duas ideias diferentes para a mesma palavra. E quando nós pegamos, por exemplo, o texto de Moisés, que data de aproximadamente 3.200 anos, como era o vocabulário dos hebreus há 3.200 anos, há 3 milênios e 2 séculos, e o nosso vocabulário hoje? Então daí nós vemos que quando tentam fazer interpretações, acrescentam palavras que muitas vezes não existiam para a época, mas que têm significado diferente. Tanto que nós tivemos Bíblias, que já foram encontradas, que diziam, por exemplo, que lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento, onde Moisés começa a trazer ali as leis de Deus para organizar aquela sociedade, falava que o espiritismo era uma coisa proibida, sendo que a palavra espiritismo foi criada no século XIX por Allan Kardec. Como é que Moisés poderia falar que o espiritismo era proibido se essa palavra não existia, se essa doutrina não existia? Não só a palavra, Hermes, não existia a doutrina. Né? Então, esse é um grande problema que nós enfrentamos hoje. Então você pega, todo mundo fala assim, não, mas eu estive em Israel. Muita gente gosta de dar essa carteirada, né? Eu estive em Israel e peguei os textos em hebraico para traduzir. O problema não é o texto em hebraico, que pode ser o original. O problema é a interpretação que você faz desse texto colocando essas palavras novas. Como Kardec colocou, a necessidade do neologismo. O que é o neologismo? É você criar novas palavras. E Kardec teve a necessidade, ele disse, para uma ciência nova, palavras novas. E aí então ele teve que criar espiritismo, espírita, espiritista, médium. São palavras novas. Assim como hoje nós temos nanotecnologia, física quântica, informática. Tudo isso são palavras novas que foram sendo criadas e nós teremos daqui a algum tempo outras palavras que saem do meio científico, são novas expressões. E assim a gente vai percebendo que o nosso vocabulário vai mudando. E os espíritos percebem essa nossa dificuldade. Por isso eles dizem para nós, o problema de palavra é de vocês. Resolvam primeiro qual é o vocabulário que vocês vão utilizar para definirem exatamente qual é a ideia que nós queremos transmitir. Kardec, mais uma vez, a gente já comentou sobre isso, introdução do Livro dos Espíritos, a palavra alma tem 3 sentidos diferentes. E Kardec então destrincha. Vamos explicar primeiro o que é alma. Quando nós falarmos alma, do que nós estamos falando exatamente? Aí ele começou então a definir como vamos tratar desse tema. Por isso então, temos que ter muito cuidado. Então quando nós falamos sobre essas discussões, que eu sempre falo para vocês, que eu tenho uma dificuldade enorme de ficar debatendo textos bíblicos, principalmente textos do Novo Testamento, dificuldade no sentido de achar válido esse tipo de debate. Alguém chega assim, mas está escrito tal coisa. Eu já paro e falo assim, você tem certeza que foi escrito dessa forma? Você tem certeza que significa exatamente isso? Ah, mas porque lá na minha igreja o pastor falou que é assim. O seu pastor tem certeza que há 2.000 anos o cara quis dizer exatamente isso? Então isso para nós assim, é extremamente difícil para mim, porque lá está escrito tal coisa. Não me importa com que está tal coisa lá. Se eu tiver que aprender alguma coisa, eu quero aprender alguma coisa a partir de agora. Com essas novas ideias que nós temos hoje, com esse nosso vocabulário, com esse nosso novo aprendizado. Voltar texto no passado que foi traduzido, mexido, interpretado. Como eu já falei para vocês, né, eu sempre
toco nesse ponto, mas é importante, muitos textos foram perdidos naquele passado. Foram perdidos por causa de perseguições romanas, por causa de destruição de bibliotecas. E aí então nós tivemos os árabes, por exemplo, que eram grandes colecionadores de culturas. Eles enviavam, por exemplo, missionários para várias regiões do mundo para comprar livros. E esses livros então eram traduzidos para o árabe. E aí então muitas partes da Bíblia que foram perdidas, elas foram traduzidas por árabe e depois traduzidas de novo por hebreu. Dá para imaginar o choque de cultura e a quantidade de informação que foi acrescentada ou perdida? Uma religião diferente que acabou absorvendo esse conhecimento, fez a sua interpretação, depois devolveu aquilo para outro jeito. Aí hoje a gente fica debatendo, porque Jesus falou tal coisa, de repente Jesus falou alho e nós entendemos bugalho. Porque nós mexemos nesse texto, tudo se modificou. O Negrão colocou, a própria Bíblia tem controvérsia sobre determinado assunto, né? Hora diz uma coisa, hora diz outra. Sem falar na questão cultural, né? Como foi lembrado lá em cima que o Nando colocou, que na época, muitas vezes os textos bíblicos tratavam de uma realidade da época. Não adianta a gente querer trazer alguma coisa que foi dita por Moisés ou por Paulo de Tarso, porque ele falava de situações do dia a dia deles. Não eram ensinamentos eternos que eles disseram há 3.000 anos e que aquilo serviria para toda a eternidade. Eles estavam tratando da realidade deles, eles não estavam preocupados em... Não chegou alguém e falou assim, Moisés, escreva um texto que daqui a 3.200 anos eles vão estudar sobre isso. É assim, Moisés, escreva uma lei agora porque a coisa está complicada para você. E aí então ele escreveu o Deuteronômio, vieram os 10 mandamentos e tudo mais. Então nós eternizamos esses ensinamentos, mas eles não vieram para ser eterno, porque eles eram contextualizados naquela realidade. O próprio Paulo de Tarso falava sobre escravos, que a mulher deve obedecer ao marido. Manda o Paulo de Tarso vir escrever um texto desse na atualidade para ver o que acontece com ele. Chegar para uma mulher e falar assim, olha, você, dona de casa, respeita seu marido porque ele é o chefe da família. Já pensou numa situação como essa na realidade? Muda completamente. Então tudo, mais uma vez como a gente já falou, estudar textos bíblicos, quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu e para quem escreveu e com que objetivo. Então, se nós analisarmos todos esses pontos, aí sim nós vamos chegar naquela condição. Chegar na clareza da situação. Agora, analisar cegamente aquilo que foi trazido, aí certamente vai gerar muita confusão. Vamos em frente, pessoal, tem bastante coisa para a gente ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos em frente. Nossa posição, recebendo as comunicações de cerca de 1.000 centros espíritas sérios, espalhados pelos mais diversos pontos do globo, estamos em condições de ver quais os princípios sobre que essa concordância se estabelece. Mais uma vez, como Kardec coloca aqui para nós, mais de 1.000 centros espíritas espalhados por todo o globo. Eu tentei procurar aqui, antes de começarmos os nossos estudos, uma pesquisa que eu tive acesso certa vez, mas eu não consegui achar o meu arquivo. Essa pesquisa, alguém se deu ao trabalho de pegar a Revista Espírita, todos os seus volumes, e ler mensagem por mensagem, alguém que certamente estudou esse livro, e foi anotando todas as indicações, todas as referências de centros espíritas com que Kardec teve contato. Então veio uma mensagem escrita assim, recebida em Lyon tal coisa, ele colocou lá, Lyon, França. Aí Kardec coloca, recebemos uma comunicação de um centro espírita do Brasil, ele colocou lá, Salvador, Brasil. Recebemos uma psicografia vinda da Alemanha. Então ele foi anotando tudo isso. E essa relação trouxe muitas instituições. Porque falava-se de partes das Américas, da Ásia, da África, da própria Europa, da Oceania, embora ainda não tivesse tão estruturada, que a Oceania já é um continente mais recente, né? E apesar de que acho que nem estava, deixa eu ver,
foi em 1870 que a Austrália foi encontrada. Não, então não teve contato com a Oceania, não. Acabei exagerando aqui. Mas dos 4 principais continentes, certamente ele teve contato com todos. Então o que nós observamos, né, o contato de Kardec, era que as respostas vinham muitas vezes de uma forma espontânea. O médium recebeu uma comunicação no centro espírita, por exemplo, da Itália. Como Kardec tinha centralizado todas as pesquisas espíritas lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e fazia divulgação da existência dessa instituição, muitas pessoas que recebiam, muitas instituições que recebiam comunicação, mandavam então essa comunicação para a sociedade para que Kardec fizesse uma análise. Tanto é assim que ele criou a Revista Espírita exatamente para estabelecer essa comunicação com essas instituições, para dar resposta, para conversar, para trocar ideia e tudo mais. Só que para ele eram fonte de informações muito ricas. Essas fontes traziam informações gerais sobre questões secundárias, questões pessoais, assim como questões doutrinárias também. E da mesma forma, quando ele tinha oportunidade de fazer uma investigação, ele devolvia a resposta fazendo uma nova pergunta. E esses centros respondiam e levavam de volta. E aí então, nessa troca de correspondência, imaginemos se Kardec tivesse internet na atualidade, né? Ele criaria um blog ali e pronto. Estava resolvido o problema dele. Chegava no Facebook, começava a conversar com todo mundo, mas a coisa era feita ali, ó, na pena, na tinta, e mandada por carroça e mandada por navio. E mesmo assim conseguiu se comunicar com mais de 1.000 centros espíritas. E obter essas respostas que ele queria. Então, eu vou tentar ainda procurar, não desistir não. Eu vou tentar encontrar esse arquivo, que ele é muito interessante, porque ele mostra, por exemplo, quantos centros espíritas foram relacionados em cada país com que teve contato. Então ele coloca Brasil, 2 centros, em Paris, na França, tantos centros, na Alemanha, tantos centros, e assim ele foi colocando todos os países, né? Então eu tentei procurar aqui rapidamente, não achei. Fiz uma pesquisa na internet também, não achei, mas eu vou insistir em encontrar, porque isso é uma fonte de informação muito rica para nós. Muito bem. Onde nós paramos? É esta observação que nos tem guiado até hoje, e é igualmente ela que nos guiará através dos novos campos que o Espiritismo está convocado a explorar. É assim que, estudando atentamente as comunicações recebidas de diversos lugares, tanto da França como do exterior, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que há uma tendência para entrar numa nova via e que chegou o momento de se dar um passo à frente. Essas revelações, formuladas às vezes com palavras veladas, passaram quase sempre despercebidas por muitos daqueles que as obtiveram, e muitos outros acreditaram tê-las recebido sozinhos. Tomadas isoladamente, elas seriam para nós sem valor. Somente a coincidência lhes confere gravidade. Depois, quando chega o momento de publicá-las, cada um se lembrará de haver recebido instruções no mesmo sentido. É este o movimento geral que observamos e estudamos, com a assistência dos nossos guias espirituais, e que nos ajuda a avaliar a oportunidade de fazermos uma coisa ou de nos abstermos. Aqui, vocês se lembram, nos nossos temas livres, que eu trouxe para vocês algumas psicografias, nós fizemos algumas análises, né, sobre psicografias que vinham do mundo espiritual de uma forma espontânea e que tratavam de temas particulares. Então, quando nós lemos isoladamente uma comunicação de um espírito que conta a sua história, de conta como sofreu, que fala da sua vida no mundo espiritual, da sua preparação para a volta ao mundo físico, o sofrimento que ele teve, a gente fala, coitado desse espírito. Aí a gente pega mais 2, 3, 4, 5 e começa a ler essas psicografias. E percebe assim, peraí, eles estão contando coisas parecidas. Que de repente ele chegou no mundo espiritual, um encontrou com um familiar, o outro encontrou com outro familiar. A princípio o espírito foi e falou que encontrou com a mãe. Ótimo. O outro fala que encontrou com uma avó, com o pai, com a mãe também. O que nós percebemos de relação? É que os espíritos, quando desencarnavam, esses espíritos encontravam com espíritos familiares. E isso é um tema doutrinário, que está no Livro dos Espíritos. Então o que Kardec coloca? Muita gente mandava uma mensagem com toda
com toda a ingenuidade, completamente despretensioso, e Kardec observava naquilo uma fonte de informação extremamente rica, e que, comparando com outras, conseguiu elaborar esse texto todo. Vemos, então, de que forma que a doutrina espírita foi se elaborando. Então não foi um espírito que veio, foram várias comunicações que chegavam. E o que hoje se nega, principalmente no combate à doutrina espírita, pelas demais instituições, pelas demais escolas religiosas, é exatamente ali a mediunidade. Então ninguém se preocupa com a resposta, se preocupa se a mediunidade é permitida ou não permitida. E a mesma coisa também, negando a mediunidade, se nega também a própria existência dos espíritos ou se nega a possibilidade de comunicação dos espíritos. Porque não dá para negar a existência dos espíritos, sendo que a própria Bíblia está recheada de comunicação do mundo espiritual. Mas a pergunta é, quem são esses espíritos? Como Paulo de Tarso lembra, avaliar se esses espíritos são de Deus. Continuando. Esse controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que no futuro se procurará o critério da verdade. O que determinou o sucesso da doutrina formulada no Livro dos Médiuns foi que, por toda parte, cada qual pôde receber diretamente dos médiuns, diretamente dos espíritos, a confirmação do que eles afirmavam. Se de todas as partes os espíritos os contradissessem, esses livros teriam, após tão longo tempo, sofrido a sorte de todas as concepções fantásticas. O apoio mesmo da imprensa não os teria salvado do naufrágio, enquanto que, privados desse apoio, não deixariam de fazer rapidamente o seu caminho, porque tiveram o dos espíritos, cuja boa vontade compensou, com vantagem, a má vontade dos homens. Assim acontecerá com todas as ideias manadas dos espíritos ou dos homens que puderem suportar a prova desse controle, cujo poder ninguém pode contestar. Que Kardec coloca, o Livro dos Médiuns, por exemplo. No momento em que ele foi publicado, e ele começou então a ser difundido para as várias instituições, o que todos perceberam é que as informações que estavam contidas no livro eram verdadeiras no que dizia respeito às vivências práticas que eles tinham. Então, quando Kardec falava sobre psicografia, todos os médiuns que eram psicógrafos encontraram no Livro dos Espíritos informações verdadeiras com aquilo que eles viviam. Se falava, por exemplo, sobre incorporação, que para nós hoje é chamado de psicofonia, né? Mas a mediunidade de incorporação ela traz uma característica diferente, como a gente já viu. Mas naquela época, os médiuns começaram a perceber, olha só que interessante, ele está dizendo aqui exatamente aquilo que nós estamos experimentando. E por isso ele coloca que mesmo que esse livro, o Livro dos Médiuns, se não fosse verdadeiro no sentido de ser atestado, ser autenticado por aqueles que praticavam a mediunidade, mesmo que ele tivesse apoio das livrarias, com patrocínio, com publicidade, com divulgação, etc., etc., isso nada adiantaria porque o conteúdo não é sólido. E nesse caso a gente viu que o conteúdo é sólido e ele vale até hoje. Então se você pega o Livro dos Médiuns e conversa com o médium, mesmo que esse médium nunca tenha lido nada, você pode falar, por exemplo, com o médium da Umbanda, vamos dizer assim. Hoje os centros de Umbanda, felizmente, estão estudando o Livro dos Médiuns para sua própria orientação, para seu próprio esclarecimento. E o Livro dos Espíritos também. Então, mas no caso do Livro dos Médiuns, não são todos os centros que estudam. Mas se nós pegarmos um médium da Umbanda, que não tem conhecimento, e falar para ele assim, olha, me conta tudo que você experimenta nas suas experiências mediúnicas. Ele vai falar como acontece, quanto tempo, o que ele sente, quem são os espíritos que falam através dele. Nós vamos no Livro dos Médiuns, está tudo ali. E isso mostra o quê? A autenticidade da obra, a solidez, a consistência da obra. E por isso que Kardec está colocando. Esse livro, por exemplo, foi elaborado através da observação, através das informações que chegaram dos espíritos e da orientação também dos guias espirituais. Então esse livro ele foi elaborado com a participação dos coordenadores do trabalho,
dos espíritos que colaboraram com as informações e das próprias observações de Kardec e da sua equipe. Daí então esse trabalho conjunto que trouxe para nós, né, esse livro tão especial para os nossos estudos a respeito da mediunidade. A Silvia colocou aqui, né, e os médiuns da época tinham a experiência que hoje tem. Eram intuitivos, né, Silvia? Não eram médiuns preparados, médiuns esclarecidos no sentido técnico da coisa. Se nós pensarmos assim, mas todos os médiuns eram completamente ignorantes? Obviamente que não. Que nós tínhamos médiuns ali que trabalhavam com os espíritos e eram médiuns que traziam esse conhecimento já elaborado dentro de si mesmo. Né? Então, mas a maioria deles eram assim, eram médiuns que sentiam a presença dos espíritos, que psicografavam, que trabalhavam com psicofonia, que trabalhavam com a psicometria, ou trabalhavam com a intuição, com tantas faculdades diferentes, né? Com tantas habilidades diferentes dentro da mediunidade. Então eles trabalhavam assim de uma forma intuitiva. Quando começaram a ler sobre o que sentiam e o que vivenciavam, eles começavam então a direcionar melhor. E tanto que hoje nós temos escolas para médiums. E Kardec fez tudo isso naquela base. Então a gente pode ver assim que tudo começa a partir do zero, quando Kardec começou a elaborar os livros da codificação. Então era tudo intuitivo. Hoje nós temos, por exemplo, uma definição interessante de Emmanuel, que ele fala sobre mediunidade e mediunismo. Ele usa essas duas palavras diferentes para trazer para nós graus de conhecimentos diferentes. Quando ele fala sobre mediunismo, ele fala sobre mediunidade intuitiva. São aquelas pessoas que são médiums, mas deixam a coisa acontecer. Não conhecem, não estudam, não se preparam, simplesmente vivenciam aquilo. Já a mediunidade é a comunicação com o mundo espiritual elaborada, né, de uma forma organizada, de uma forma racional, controlada. Já o mediunismo ele é mais intuitivo. Tanto é assim que muitas pessoas sofrem processos obsessivos ostensivos pelo fato de vivenciarem essa experiência do mediunismo, não da mediunidade. Não que os médiums estudados, preparados, não sofram essa influência, mas de uma forma negativa acontece muito mais para aqueles que são médiums, mas que não têm qualquer tipo de preparo para isso. Fernando colocou, eu já acho que os médiuns e trabalhadores do passado faziam com mais amor. É difícil a gente falar, Fernando, quem naquela época a gente lembra sempre que as comunicações eram muito mais, embora elas fossem voltadas também para esse lado da caridade, da consolação e tudo mais, mas naquela época era muito mais técnica, né? Era muito mais técnica do que moral. Então o médium que recebia uma comunicação, tanto era assim que as próprias instituições espíritas naquela época tinham denominações diferentes da que temos hoje. Hoje você tem, por exemplo, Centro Espírita Ceareiros do Bem, Centro Espírita Amor e Caridade, Centro Espírita com várias expressões do Evangelho. Naquela época eram sociedades, associações. Então você vê a diferença de um Centro Espírita Amor ao Próximo, estou criando o nome aqui, tá? Centro Espírita Amor ao Próximo e Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, muitas vezes, os médiuns daquela época se afinizavam muito mais com a preocupação de estudar a mediunidade do que prestar o serviço propriamente dito da forma como é feita hoje. Então, os médiuns da atualidade, eu poderia dizer, pelo meu ponto de vista, que hoje eles trabalham direcionados para essa questão da caridade, diferentemente do que acontecia naquela época. Naquela época, a mediunidade era uma experiência que trazia também resultados da caridade, mas era muito mais experimental do que um trabalho organizado voltado para isso. Né? Então eu acho que hoje esse trabalho é muito mais com o amor, mas naquele passado eles tinham muito mais preocupações com essa questão técnica. Eram muito mais espontâneos e tudo mais. Mas, né, cada época teve ali o seu momento. Então as próprias instituições eram assim, né, voltadas para a aquisição de conhecimento. Na atualidade, as instituições são para prestação de serviço. Olha a diferença de uma época para outra. Consequentemente, a gente não pode dizer quem era melhor, quem era pior. Cada um tinha ali, tudo a seu tempo, exatamente, cada um vivendo ali a experiência
característica para cada época. Aquela época na França era muito mais racional, como a gente já falou sobre o iluminismo, sobre o positivismo, que eram filosofias, que eram doutrinas que traziam o homem muito mais para a razão do que para a fé. E quando o espiritismo chegou aqui no Brasil, ele se misturou com as religiões dominantes, que no caso era principalmente a religião católica, com a influência das religiões africanas, e aí então o espiritismo se transformou numa religião, diferente de uma filosofia que era naquela época. Alguns vão dizer que isso foi uma mudança positiva, outros vão dizer que foi uma mudança negativa. Não tem positivo, não tem negativo, tem o que a gente tem hoje. E o que tem hoje provoca esse efeito sobre nós. A Silvia colocou, né? Pergunto isso, por que hoje aprendemos a distinguir os espíritos de baixo calão dos positivos, né? Como saberiam na época? O que Kardec coloca, Silvia? Ele mesmo fala, né, que os espíritos bons promovem o bem, os espíritos maus promovem o mal. É o suficiente. Então você tem os espíritos vulgares, os espíritos brincalhões, os espíritos sérios. Ele fala sobre isso nessa categorização dos espíritos, lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos. Então ele coloca lá desde os espíritos perversos até os espíritos puros. E entre os perversos e os puros, nós temos ali uma série de espíritos que se comportam como se fossem os seres humanos. Os encarnados, desculpem. Como se fossem os encarnados. Só que com a diferença de estarem no mundo espiritual. Então, na verdade, a diferenciação que se tem, que se tinha na época, como se tem hoje, é o mesmo cuidado, não mudou nada de lá para cá. O mesmo Livro dos Médiuns que orientava sobre a relação com os encarnados, com os espíritos naquela época, é o mesmo livro que faz isso hoje. E as mesmas pessoas que se comportavam daquela forma naquela época são as mesmas que se comportam hoje. Então não tem muita diferença disso não. Tá? Beleza. Vamos acelerar mais um pouquinho aqui. Suponhamos, portanto, que alguns espíritos queiram ditar, com qualquer título, um livro de sentido contrário. Suponhamos mesmo que, com intenção hostil e com o fim de desacreditar a doutrina, a malevolência suscitasse comunicações apócrifas. Que influência poderia ter esses escritos se eles são desmentidos de todos os lados pelos espíritos? É da adesão desses últimos que se precisa assegurar antes de lançar um sistema em seu nome. Do sistema de um só ao sistema de todos, há a distância da unidade ao infinito. Que podem mesmo todos os argumentos dos detratores contra a opinião das massas, quando milhões de vozes amigas vindas do espaço chegam de todas as partes do universo e no seio de cada família os repelem vivamente? A experiência já não confirmou a teoria no tocante a esse assunto? Que foi feito de todas as publicações que deviam, segundo afirmavam, destruir o espiritismo? Qual delas conseguiu, pelo menos, deter-lhe a marcha? Até hoje, não se havia consideração à questão desse ponto de vista. Sem dúvida, um dos mais graves. Cada um contou consigo mesmo, sem contar com os espíritos. Né? Então, aqui nesse caso, o que a gente vê, né, e lamentavelmente também, nós não temos contato com as publicações da época. Daquela época, o que a gente tem são os livros de Kardec, livros de Rostand, que nós temos ali também, que ainda continuam vivos para alguns, mas nós não vemos os livros que combatiam o espiritismo, porque eram publicações que eram lançadas individualmente, alguém lançava esse livro e tal, e reclamava, viam se era verdadeiro ou falso, né? E depois de um tempo as pessoas compravam e de repente o livro morreu por ele mesmo. Então nós não temos contato hoje, eu pelo menos não tive contato com nenhuma pesquisa feita nessa época que falava quais eram os livros que combatiam o espiritismo naquele período. Hoje nós temos sites que fazem isso, porque hoje o site, eu posso criar um site, escrever o que eu quiser, criar um blog, escrever o que eu quiser e depois publicar, mas literatura mesmo voltada ao combate do espiritismo não havia, mas naquela época havia. Não há hoje, mas naquela época havia. Então nós não temos, infelizmente, essas informações. Mas, sejam elas quais forem,
que tivessem esse objetivo de combater a doutrina, acabavam morrendo por si mesmos porque não tinham fundamento. Eram opiniões pessoais de pessoas que escreviam. Pessoas que cismavam, a pessoa tinha dinheiro, tinha um patrocinador, então ele escrevia lá um texto soltando ali, né, cobras e lagartos contra a doutrina espírita, contra Kardec, publicava, depois de um tempo o livro desaparecia. Simplesmente porque não tinha fundamentação para durar tanto tempo. Hermes colocou, será que se Kardec estivesse encarnado até hoje, não estaríamos estudando a 20ª edição do Livro dos Espíritos, com mais de 3.000 questões? 3.000, Hermes? Coloca 5.000, 10.000. Eu cheguei a comentar sobre isso essa semana, que se nós tivéssemos só em questões científicas e em questões sociais, nós teríamos ali uma infinidade de perguntas. Né? Com relação ao mundo espiritual, a mesma coisa. Novos temas seriam abordados, novas questões seriam tratadas, né? Então teríamos muito mais coisas. Mas nós poderíamos fazer isso. Por que nós não fazemos? Por comodismo. Paralisamos no tempo, não tivemos a iniciativa de criar, né, de criar ou de desenvolver essa mesma metodologia para trazer novas questões. Nós simplesmente nos acomodamos nos livros que chegavam até agora, confiando no espírito, confiando no médium, sem fazer comparação. Nós poderíamos, as federativas poderiam fazer, as instituições poderiam fazer, juntar ali grupos, começar a enviar pergunta. Temos internet hoje. Em uma semana, você manda um e-mail, em uma semana você receberia 500 e-mails de volta. Kardec conseguiu fazer isso com carroças e barcos a vapor. Então, na verdade, somos nós que nos acomodamos. Somos nós que não ousamos questionar os temas que chegam hoje. Então, por isso, né, nós temos ali, estamos restritos a informações de 150 anos no passado. Né? O problema é que se criarmos algo, pessoas nos dirão, não, na verdade, Hermes, não é isso. Nós não nos desviaremos de Kardec se utilizarmos os mesmos métodos que ele utilizou. Porque hoje o que nós temos são pessoas preocupadas, né, em seguir Kardec e sem se preocupar com o método de Kardec. Porque eu posso dizer assim, olha, essa informação que eu tenho aqui, ela veio de 200 médiuns diferentes. Quem vai contestar? É o controle universal. Então, na verdade, o pobre do Kardec, que não tinha esse nome, tanto que ele mudou o nome dele para não influenciar a doutrina, e o nome dele de Kardec acabou influenciando tudo aquilo que... acabou, na verdade, paralisando aquilo que ele criou. E ele mesmo falava que o Espiritismo se adaptaria a novas informações, se desenvolveria a partir dali. Só que esse desenvolvimento não viria através de informações pessoais individuais, mas deveriam ser sustentadas, principalmente se viessem tratando de temas que seriam considerados doutrinários, e não secundários, né, mas os temas que seriam bases da doutrina espírita, nós teríamos que ter esse controle universal, coisa que parou. Mas nós podemos fazer uma comparação, por exemplo, olha, algo que eu sempre trago para vocês, que eu considero, de certa forma, uma metodologia, de pensarmos o seguinte: hoje nós temos um tema que merece um aprofundamento através desse sistema, através desse método, que seria analisar exatamente a veracidade das informações que tratam sobre a vida no mundo espiritual. Porque isso não foi abordado por Kardec, foi colocado de uma forma muito superficial. Então, o espírito vai para o mundo espiritual. Para onde ele vai e o que ele faz? As informações que nós temos hoje vêm através de livros de Chico Xavier, de Divaldo Franco, de Raul Teixeira, de Ivone do Amaral Pereira e outros escritores não tão conhecidos, mas nem por isso menos sérios. Mas se nós utilizarmos esse controle universal, nós poderíamos dizer assim: se eu pegar 20 livros de médiuns diferentes e analisar essas informações, todos esses livros falando da mesma ideia, será que isso não seria um controle universal também? Também poderíamos ser. São médiuns diferentes, de locais diferentes, escrevendo espontaneamente sobre o mesmo assunto. Exatamente aquilo que Kardec colocou. Mas pelo fato de não serem perguntas feitas objetivamente para esclarecer esse tema, os livros acabam sendo analisados individualmente, e não o conjunto dessas obras que foram publicadas. Tanto é assim que nós temos livros que falam do mundo espiritual
antes de Chico Xavier. Já li para vocês aqui um trecho de um livro que ele foi publicado na Inglaterra em 1930. O Chico Xavier começou a publicar livros no final da década de 30, começou a década de 40. Então, quer dizer, na Inglaterra nós temos um livro que fala sobre isso. Aqui no Brasil nós temos livros e mais livros que falam sobre isso. Escritos nas últimas 7 décadas, nos últimos 70 anos tratando desse tema. Mas ninguém submeteu essa pergunta a um grupo de médiuns utilizando a mesma metodologia. Independente da opinião pessoal, se eu concordo, se eu não concordo, o método não foi aplicado. E quando eu fiz isso, que eu falei para vocês, que eu tive a oportunidade e me orgulho muito de ter feito, eu coloquei essa pergunta para 3 grupos. Os 3 responderam. Por que nós não fazemos isso hoje de uma forma organizada? Porque nós nos acomodamos. Então, fora de Kardec não há salvação. Fora de Kardec tem um universo para a gente descobrir. Desde que nós façamos do modo correto. Aprendendo com aquilo que ele ensinou. Porque não é o fato dele ter feito. Qualquer um de nós pode fazer, desde que faça com a metodologia correta. Com a mesma seriedade, com a mesma responsabilidade. Talvez não com tanta competência, né, mas com toda a seriedade, com toda a boa vontade de fazer, e o que vale são as respostas que chegam. Os espíritos falam, os espíritos querem falar, mas nós não perguntamos. E por que nós não perguntamos? Porque nos acomodamos. Bom, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, nós paramos então aqui, ainda nesse nosso tema, da autoridade da doutrina espírita, e nós vamos entrar aqui agora no parágrafo que fala: o princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que, em proveito próprio, pretendessem introduzir no Espiritismo as seitas que dele quisessem apoderar-se, acomodando-o à sua maneira. Tá? Então aqui paramos nesse parágrafo e nós voltamos ao nosso próximo encontro, então, na semana que vem, falando, né, sobre mais um pouquinho desse tema, né? Pois é, já acabou, Silvia, rapidão, né? Muito bem, fechamos por aqui então, meus amigos. Amanhã é sexta-feira, nós vamos então fazer aqui o nosso evangelho, mas na próxima terça-feira a gente volta a falar